Então vamos lá, irmãos. Livro de Efésios, capítulo 6, do verso 10 até o verso 20, onde diz o assunto da palavra, a armadura de Deus. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, e vesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firme. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestido a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto, com toda a perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Irmãos, nesta passagem aqui, ela foi relatada por Paulo. Paulo, ele estava preso, tá? Aqui foi uma carta que Paulo ele enviou para a igreja em Éfesos. Irmãos, uns fala Efésios, outro fala Éfesos, outra fala Éfeso, e assim há variações no nome aí, certo? Porém aqui, pelo acento é Éfesos, tá? Então, a igreja de Éfesos, ele encaminhou essa carta. Só que um pouquinho antes da parte das armaduras de Deus, por isso que ele fala no demais, irmão meu. Quer dizer, irmãos, de tudo que eu já falei para vocês, fortalecei-vos no Senhor. Porque anteriormente ele mandou a mesma carta, complementando essa carta, ele mandou para eles assim: olha, vós servos, vocês filhos, sejai-vos obedientes a vosso pai, e vós pais, também não provocai a ira nos vossos filhos, porque isso é saudável, que amai-vos uns aos outros, compartilhai-vos esse amor entre vocês. E vocês também, servos, por que você faz o serviço de mau agrado para o teu senhor? E você, senhor, por que maltrata o teu servo? Porque, irmãos, em Éfesos, o Senhor começou a chamar, tá? Depois de Jesus, ele começou a converter o coração daquele povo. E naquela época tinha os escravos e tinha os seus senhores. E o Senhor fez obras também com os gentios e fez obras também com os escravos. Então, os gentios, que era o pessoal superior, eles também serviam a Jesus Cristo, eles creram na palavra através da boca ministrada de Paulo, a pregação dos evangelhos. Só que, porém, estava tendo ainda uma divisão, estava tendo uma bronca entre um e outro. E aí Paulo falou, olha, peraí, você que é senhor, trata o teu servo de igual modo, porque o mesmo Deus dele é o mesmo Deus seu. E o mesmo salvação que ele vai ter é a mesma salvação que você vai ter. E aí ele falava para os servos também, olha, você não serve a Deus de todo o coração e de toda a alma? Então, da mesma forma que você serve a Deus de todo o coração e de toda a alma, sirva também o teu Senhor de todo o coração e de toda a alma, não com fingimento. Assim como você serve o teu Deus, serve o teu criado também, que é o teu servo. E assim ele foi aconselhando. E quando chegou no verso 10, ele falou, no demais, irmãos, que como quer dizer, irmãos, resumindo tudo isso que eu já aconselhei vocês, todos vocês, tanto pais, quanto os filhos, quanto o servo, quanto o Senhor, fortalecei-vos no Senhor, e na força do teu poder, porque nós não devemos lutar contra a carne, quer dizer, não teremos que ficar discutindo um contra o outro, querendo tirar sangue um do outro, como raiva, com revolta, mas fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, porque nós temos que lutar contra os principados, contra a potestade, contra os espíritos maus,
contra o diabo nesse século. Nesse século é o que nós vivemos, esse tempo presente. Nós não vamos preocupar em lutar contra o diabo daqui 10, 20 anos. O século que ele estava falando é naquele tempo presente. Então, lutai-vos contra as hostes espiritual da maldade, que também estão presentes nos lugares celestiais. E aí ele falava, então, fortalecei-vos as armaduras do Senhor, porque quando vir toda angústia, toda prova, toda luta, vós ainda estáis firmes. Como assim firmes? Cingido o vosso lombo com a verdade, cingindo também do evangelho da paz, calçado também os vossos pés com o evangelho, cingido a vossa cabeça, o vosso lombo, também com o escudo. E aí ele foi mostrando, irmãos, no caso, por isso que o tema fala sobre a armadura. Ele começou a falar para que cada um se vestisse de armadura. E aí ele foi pontuando cada ponto. No caso aí, no verso 14, ele fala, ó, cingido o vosso lombo da verdade, tá? Quer dizer, cingindo o vosso corpo com a verdade e vestido a couraça da justiça. Essa couraça era uma vestidura que os soldados colocavam, acima tinha embaixo a túnica, em cima eles colocavam uma couraça que era de ferro ou de bronze, porque quando vinha uma espada não ultrapassava, tá? Então uma couraça era um peitoral de ferro que eles colocavam para não ultrapassar nada. E depois ele falava calçar os pés da preparação do evangelho, porque eles colocavam aquelas botas de ferro. Então ele comparou o evangelho com esse calçado, tomando sobretudo o escudo da fé, que é o escudo, que é capaz de todos os dardos inflamados do maligno, quer dizer, tudo aquilo que o maligno quiser lançar, vai bater no escudo e vai cair por terra. Seria isso que Paulo estava comparando, porque era algo da época, certo? Que tinha os soldados. E aí, logo em seguida, ele começou a continuar aí o sermão falando, tomai também o capacete da salvação, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, perseverando com cautela e buscando uns pelos outros, orando, pedindo a Deus forças, e também por mim. E Paulo pedia para ele, pois estou em cadeias, estou preso, mas que eu possa pregar a palavra de Deus aqui, o evangelho aqui, livremente, como me convém eu pregar. Então, orem por mim que estou aqui, para que eu possa ter essa liberdade para pregar o evangelho. Porém, aqui Paulo ele não pedia para que orassem, para que ele fosse liberto, mas ele pedia para que o povo em Éfesos orasse para que ele conseguisse continuar o seu evangelho, o seu ministério de evangelista, mesmo estando na cadeia, porque desde que Paulo ele converteu, no caso, lembramos que Saulo estava no caminho de Damasco, e no meio do caminho de Damasco, o Senhor converteu o nome, o Paulo, Saulo, para Paulo. Por quê? Ele tinha um nome romano e tinha um nome grego, então ele foi transformado o nome, tá? No caso, ele tinha os dois nomes, tá? Porque ele tinha dois registros, tá? Por isso que ele passou a ser conhecido como Paulo, tá? Porque daí ele começou a profetizar e evangelizar o povo dali para frente, certo? Irmãos, tudo isso como o Gabriel passou é para vocês entender e compreender o corpo textual da palavra. Quando nós conhecemos o corpo textual, se torna um pouco mais fácil e mais claro para fazermos a interpretação. Agora vamos lá fazer a interpretação. Primeira coisa que nós temos que saber da palavra, livro de Efésios, ou Éfesos, tá? Então, ó, livro de Éfesos, lembrando que é a mão em E, e eu passo ela aqui, ó, Éfesos. Exceção de Éfesos, certo? Éfesos, Efésios, tá? Então, a mão em E girando aqui, certo? Então, ó, Efésios, capítulo 6. Então, ó, Efésios, capítulo 6, do verso 10 até o 20, certo? Então, Efésios 6, do verso 10 até o 20. Então, ó, Efésios, capítulo 6, do verso 10 até o 20. Diz o assunto da palavra. Posso fazer de Deus armadura. Qual que é o sinal de armadura? Ó, vocês vão fazer esse sinal aqui, ó, mão em montinho, assim, ó. Vocês vão fazer assim, ó, 1, 2 e aqui, ó, tá? Ou faz esse sinal aqui, ou esse sinal aqui, ó, tá? Tem dois sinais para armadura. Tem esse sinal aqui e esse sinal aqui, tá? Como eu posso fazer esse sinal aqui e esse aqui, ó. Tá? Então, eu bato aqui e bato aqui,
também, que é o sinal de armadura, tá? Tem esses dois sinais. Ou você faz assim, ou faz assim, que é o sinal de armadura, certo? Esses dois sinais são de armadura, tá? Lembrando que há duas formas de interpretação. Aqui eu vou priorizar o sentido literal, que é o que a gente somos aconselhados a fazer, certo? Hoje, na nossa instituição aí, nós somos aconselhados a levar no sentido literal. Porém, irmão Gabriel, eu posso substituir o sinal de armadura? Posso. O que seria no lugar de armadura de Deus? Coisas próprias de Deus. Em vez de eu fazer armadura, eu vou fazer, ó, coisas, tem esse sinal para coisas, como esse sinal de coisas. Tá? Então, ó, coisas próprias de Deus, certo? Eu posso substituir. Porém, aqui nós vamos manter mesmo o sinal de armadura, tá? Então, o sinal de armadura é armadura própria de Deus, certo? Como também não precisa nem fazer o sinal de próprio, tá? Eu posso enxugar a informação. De Deus, armadura, certo? Então, fala assim, ó. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Irmãs, no demais, ele está querendo, tipo, resumindo tudo que eu estou falando. Então, preste atenção nesse sinal aqui, ó. Ó, eu vou fazer aqui, ó, na minha testa e vou deixar essa mão aqui aberta. Vou fazer isso aqui, ó. Ó. Tipo, ó, resumindo. Resumindo ou enxugando. Alguns usam isso aqui, ó, fim. Fim. Só que pensa comigo, eu nem comecei e já estou fazendo fim. Certo? Tem muita sinalização, se vocês verem, né, inclusive, né, no YouTube tem bastante então, fim, só que para mim eu acho legal. No demais, quer dizer, ó, resumindo, irmãos. E aí, eu posso direcionar para a igreja, porém, eu normalmente, nesse caso, o que eu vou fazer? Prestem atenção, tá? Vocês podem fazer o que o irmão Gabriel vai fazer aqui agora, porque daí fica uma forma mais fácil de vocês entenderem a informação. Vocês vão pegar um objeto, certo? Ó, o objeto tá aqui, no caso eu tô com a minha garrafinha d'água. O que eu vou fazer? Ó, ele tá aqui na minha frente, eu vou pôr um pouco na minha lateral, tá? Ó, então, ó, lado esquerdo na minha reta, ó, aqui é frente, aqui é lado esquerdo. Eu vou pôr do meu lado esquerdo um pouquinho no lado. Por quê? Se eu direciono aqui, ó, então, resumindo, irmãos, é como se eu estivesse falando para a igreja presente no momento. Só que isso aqui aconteceu lá atrás. Aconteceu há muito tempo atrás. Paulo estava falando para a igreja. Então, eu vou olhar meio que para a lateral e assim, ó. No demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Posso fazer para o lado, como também eu posso fazer para frente. Uma das coisas que eu quero que vocês compreendam, que quando eu estudo a palavra antes de sinalizar, fica mais fácil. No caso aqui, eu sei que Paulo explicou isso para a igreja de Éfeso. Então eu posso dizer, então Paulo explicou. Resumindo, irmãos, dá tempo, irmão Gabriel? Dá. No demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor. Eu posso fazer isso, tá? E é o que eu vou explicar para vocês, tá? Porque nós estamos fazendo um estudo prévio antes da nossa finalização. Quando eu faço um estudo prévio, eu consigo mostrar a informação antes da ação. Então, quando fala, no demais, irmão meus, fortalecei-vos no Senhor, eu vou fazer que Paulo, ele explicou. Irmãos, resumindo, força, fortalecei-vos, posso fazer sinal, porém, esse fortalecei-vos, o que quer dizer fortalecei-vos? Quer dizer, se une ao Senhor, se apega com o Senhor. Então, eu não vou fazer força, eu vou fazer. Paulo, ele explica. Resumindo, irmãos, fortalecei-vos, como também, ó, fortalecei-vos. Ó, tipo, segura nele, ó, fortalecei-vos. Ou fortalecei-vos. Lembra do sinal de segurança? Segurai-vos no Senhor, se assegurai-o. Assegurai a ele. Então eu posso fazer esse sinal de segurança, que é de se segurar nele, posso fazer esse sinal de segurar nele, como posso fazer esse sinal de se unir-se a ele. O único sinal que eu não vou fazer nesse momento é fortalecei-vos, porque esse aqui é sinal de força. Resumindo, irmão, força de Deus. Foi isso que eu falei. Agora, quando eu falo, resumindo, irmãos, fortalecei-vos, ó, fortalecei-vos no Senhor,
fortalecei-vos no Senhor, fortalecei-vos no Senhor. Aí sim, e na força do seu poder, e na força do poder seu. Deu para vocês entenderem esse pedaço? Então, como que ficaria? No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Lembrando que se eu lembrar que foi Paulo que escreveu, eu vou fazer. Paulo explicou. Resumindo, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do poder seu. Certo? Porém, meu Gabriel, eu não vou lembrar que era Paulo. Sem problema. Então, eu vou fazer, resumindo, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do poder seu. Certo? Então ficaria verso 10. Resumindo, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do poder seu. Certo? Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra a astuta cilada do diabo. E aí, o que eu vou fazer no verso 11? Revesti-vos de toda a armadura de Deus. O que eu posso fazer? Seguindo o que está escrito, tá? Eu vou dar duas formas. Uma seguindo o que está escrito e uma forma que você pode antecipar a informação, tá? Primeiro, fortalecei-vos, revesti-vos de toda a armadura. Vocês, revesti-vos. Vocês, possuís, revesti-vos do quê? A armadura própria de Deus. Então, revesti-vos de toda a armadura de Deus. Então, vocês revesti-vos do quê? De armadura própria de Deus. Para que possais estar firmes contra a astuta cilada do diabo, para que vocês possam ter firmeza contra o diabo. Certo? Como também contra as astutas ciladas do diabo. Eu posso dizer, para que vocês sejam capazes de estar firme quando o diabo vir contra com estratégia. Porque ciladas, tem esse sinal aqui para ciladas, mão em Y, mão em Y, vocês vão pôr mão em Y, isso, mão em Y, astuta cilada, cilada é isso aqui, a estratégia do diabo, certo? Então, o que eu vou fazer? Para que vocês, possam estar firme quando o diabo, cilada, vir contra você. Tá? Então, vocês revestivos do quê? Das armaduras próprias de Deus, para que vocês possam estar firmes quando o diabo, com as suas ciladas, vier contra você. Certo? Então, vamos lá, verso 1. Ou, lembra que eu falei que ia dar uma outra dica. Eu posso fazer assim, revesti-vos, pois, de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme. Vocês aí, de Deus, as armaduras, revesti-vos, para que vocês possam estar firmes quando o diabo, cilada, vir contra. Tá? Porém, a primeira estratégia ela fica mais viável, porque daí fica dentro do que está escrito, tá? E aí você pode seguir essa linha e essa cronologia também, que não estará errado. Tá? Claro, tá, irmãos, que há várias formas de sinalização, mas eu estou trazendo uma forma mais simples, mais objetiva, para vocês terem tranquilidade no momento da sinalização, tá bom? Não adianta a gente tentar enfeitar muita coisa e depois a gente não dá conta de fazer lá na hora da sinalização. Tá? Eu estou tentando trazer de uma forma que vai ficar leve para vocês fazerem lá no ponto, tá bom? Só abaixar mais um pouquinho aqui minha câmera. Certo? Tá dando para vocês me verem bem aí? Acho que tá. Deixa eu subir só mais um pouquinho. Aí. Então vamos lá. Verso 10 e verso 11. No demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Tá? Então, eu vou falar em Libras agora. Resumindo, irmãos, se apegai com o Senhor e na força do poder seu. Revesti-vos do quê? De toda armadura própria de Deus, para que vocês
possam estar firmes quando o diabo ciladas vir contra você. Certo? E aí depois fala, no verso 12. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra a potestade, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espiritual da maldade. Do verso aqui, todos, esse aqui é um pouco mais complexo. Porém, eu vou enxugar a informação. Presta atenção, quando eu falo assim, ó, porque não temos que lutar contra a carne, porque nós, ó, fica aqui, ó, lutando. Irmãos, ó, esse sinal que eu vou fazer, ó. Quando eu falo lutar contra a carne, não vou fazer lutar contra a carne. Não, isso aqui é português sinalizado. Porém, não está dando a mesma informação. Quando eu falo assim, ó, não podemos lutar contra a carne, eu posso dizer que nós, ó, não pode ficar lutando, ó, um contra o outro, ó, eu vou contra você, você vem contra mim, não. Ou nós, ó, não pode, ó, ficar aqui, ó, lutando, brigando. Não, ó, esquece disso. Aí eu faço aqui, ó. Não, ó, mas precisamos, ó, nos esforçar, nos dedicar contra quem? O diabo, os espíritos maus que estão aqui presentes. Tá? Então preste atenção, ó. Porque não temos que lutar contra a carne ou contra o sangue, porque nós, ó, não pode, ó, ficar brigando, ir contra as pessoas. Não, ó, esquece disso. Mas aí fala, mas sim contra os príncipes, contra as potestades, mas sim, ó, contra os espíritos mal, contra o diabo. Tá? Então, ó, contra os espíritos mal, contra o diabo que estão presentes junto aqui, ou que estão aqui presente, tá? Posso fazer desse forma, porque neste século é o momento que nós vivemos agora, tá? E não precisa fazer século, porque século quer dizer a cada 100 anos, tá? Posso substituir esse sinal de século por esse período, tá? Então, ó, vamos, ó, pode ficar aqui, ó, lutando, batendo um contra o outro, ou guerreando contra o outro. Não, ó, esquece disso. Mas precisamos o quê? Ir contra os espíritos mal, contra o diabo, que estão presentes nesses tempos agora. Aí eu posso fazer isso, que estão presentes nesses tempos agora. E aí fala, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, ó, contra os espíritos mal, contra o diabo, que estão nesse presente momento e estão presentes nos lugares celestiais. Qual que é os lugares celestiais? Lugares santo. Aí eu vou pôr lugar santo, tá? Então, ó, que estão presentes, posso fazer aqui, ó, nos lugares santo, tá? Então, como que ficaria verso 10? Porque nós, ó, não pode, ó, ficar brigando, debatendo um contra o outro. Não, ó, esquece disso. Mas sim, temos que ir contra os espíritos mal, contra o diabo e contra as trevas que estão presentes nesse tempo agora e contra os espíritos mal que estão presentes nos lugares celestiais. Certo? Então vamos lá, ó, devagar, ó. Porque nós não pode ficar brigando, debatendo um contra o outro. Não, ó, esquece disso. Mas sim, precisamos ir contra os espíritos mal, contra o diabo, que estão presentes nesse tempo, que são as trevas, e que nós temos que ir contra ele, porque eles estão presentes nos lugares celestiais. Certo? E aí, também, podemos fazer, ó, porque nós não pode, ó, ficar lutando um contra o outro, discutindo. Não, ó, mas sim, precisamos, ó, ir contra, dedicar contra os espíritos mal, contra o diabo, contra as trevas que estão presentes nesse período, que estão aqui agora, e que são os espíritos mal que estão presentes nos lugares celestiais. Certo?
Então, vamos lá, ó, do verso 10, 11 e 12, tá? Então, ó, resumindo, irmãos, se afirmai no Senhor e na força do poder seu. E nós, ó, revestivos, aí eu pego esse revestimento do céu, ó, revestivos do quê? De toda a armadura própria de Deus, para que vocês possam estar firmes quando o diabo estratejar o mal contra, para que vocês possais estar firme, porque nós, ó, não pode ficar aqui, ó, lutando contra o outro, debatendo contra o outro. Não, mas sim, temos que nos dedicar contra os espíritos mal, contra o diabo e as trevas e os espíritos mal desse século que nós vivemos, que estão presentes nos lugares celestial, certo? E aí fala, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficai firme. Então, ó, portanto, tomai toda a armadura. Então, ó, vocês, ó, possuam toda a armadura de Deus, com o objetivo, porque ele fala, ó, para que possais resistir no dia mau, com o objetivo que quando acontecer o dia mal, aí eu vou dizer aqui, ó, quando você o dia ruim, tá? Porque se eu fizer esse sinal de mal aqui, ó, é mal voltado, tipo assim, ah, vai ser um dia mal. Só que quando eu faço aqui, ó, que o dia, ó, ruim, posso até fazer esse dia mal, não tem problema fazer esse dia mal, tá? Mas quando no futuro acontecer o dia, ó, mal, você, ó, ainda, ó, tá firme. Posso fazer esse aqui, ó, você, ó, firme ainda, tá? Então, ó, para que você possa pegar a armadura de Deus, para que você, com o objetivo de resistir, de vencer o dia mal que vai acontecer. E acontecendo todas essas coisas, você ainda firme, tá? Então, ó, então, irmãos, tomai toda a armadura própria de Deus, com o objetivo de você ficar firme e vencer o dia mal. E acontecendo todas essas coisas, você ainda firme, certo? Posso fazer essa opção, como também eu posso fazer, ó. Então, irmãos, pegai-vos do céu toda a armadura de Deus, para que vocês consigam vencer o dia mal e conquistando essas coisas ainda firme, certo? Que daí fica também uma sinalização mais simples, tá? Eu até opto de vocês fazerem essa simples que fica mais bonito, tá? Aí eu acrescentaria um pouco da primeira informação e da segunda, que daí fica também bem mais complementado e fica mais bonito. Então, como que ficaria unificando o que eu expliquei na primeira frase com o da segunda frase? Como que ficaria? Então, ó, todo mundo comigo, ó. Então, ó, portanto, irmãos, possuirás a armadura de Deus, para que vocês consigam vencer o dia mal. E acontecendo todas essas coisas, vocês ainda firmes. Isso, fica bonito assim também. Tá? Então vamos lá, pegar lá do verso 10 até o verso 13. Vamos lá de novo. Então vamos lá, ó. No demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder.
revestivos do quê? De toda a armadura de Deus, para que vocês consigam estar firme contra o diabo cilada que vir contra vocês, certo? Só aceitar uns alunos aqui, só um instantinho. Ó, então vamos lá. Então, ó, para que vocês, quando o diabo ciladas jogar contra vocês, vocês, ó, vencer ou vocês ficarem firme, porque nós não pode ficar lutando um contra o outro, discutindo, se debatendo. Não, mas sim, temos que pelejar contra os espíritos mal, contra o diabo e as trevas que estão presentes neste século e contra os espíritos mal que estão presentes nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que vocês consigais vencer o dia mal que acontecerá. Então, acontecendo todas essas coisas, vocês ainda estarão firmes. Aí no verso 14: estáis, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestido a couraça da justiça. E vocês, ó, firmes, como? Então, ó, vocês firmes, como? Aí eu vou fazer. Cingido os vossos lombos, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Então, ó, sendo, ó, cingido, posso fazer isso aqui, ó, sendo cingido, ó, que é jogando para a igreja, ou, ó, sendo, ó, cingidos, posso fazer isso aqui, ó, sendo cingido com a verdade, e aí fala, e os vossos lombos com a verdade e vestido a couraça da justiça. O que é a couraça? Lembra que eu comentei com as irmãs e os irmãos no começo que a couraça é aquele peitoral que é colocado aqui em cima? Então, ó, primeiro teve o vestidura, depois a couraça. Aí eu ponho aqui, ó, couraça, que é aquele que a gente fez aqui, ó. Couraça da justiça, tá? Então, o que eu vou fazer? Então, ó, e vocês ficarem firmes como? Tendo, ó, sendo cingido com a verdade e com a couraça da justiça, certo? E aí fala, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz. E calçado, ó, os pés como? O evangelho da paz. Aí eu vou seguir sentido literal, porque o irmão, na hora da pregação, o irmão ele vai usar isso aí. Ele vai falar sobre o calçado, ele vai falar sobre essa parte da armadura. Então eu não posso sair fora da estrutura. Lembrando que eu tenho que seguir o sentido literal do que está escrito, tá? Então, ó, cingido o vosso lombo da verdade e pegando a couraça da justiça, calçado os pés com o evangelho da paz. Então, ó, calçado os pés com o quê? O evangelho da paz, certo? Então vamos lá, do verso 10 até o verso 15. Todo mundo junto comigo, ó. Vou devagar, ó. Resumindo. Irmãos, tá? Eu não vou falar. Vocês só me copiem, tá? Eu não vou falar. Então, ó.
certo? Então ficaria assim, tá? Aí vamos descer para os outros versos. Aí no verso 16: tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Então, ó, tomando sobretudo o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Então, ó, tomando sobretudo. Então, ó, o escudo, tá? Esse não aqui é de escudo, ó, vocês vão passar a mão aqui, ó. Então, ó, pegando sobretudo o escudo, que é o quê? Que é a fé. Posso fazer isso, tá? Como posso fazer também, ó, a fé que é o quê? Que é o escudo. Porém, eu vou sempre seguir o que está escrito, porque conseguimos fazer essa inversão. Eu vou falar assim, de mim, eu consigo fazer essa inversão. Mas às vezes, quem está começando na Libras, a gente vai ter aquele costume de ouvir e jogar nas mãos. Ouvir e jogar nas mãos, tá? Então, eu quero mostrar para vocês a possibilidade de ouvir e jogar nas mãos, que também dá certo, tá? Só que trazendo estratégias mais claras, tá bom? Então, quando ele fala aqui, ó, tomando sobretudo o escudo da fé. Então, ó, pegando o quê? O escudo que é a fé. Só que olha a minha expressão, ó. Tá? Então, ó, pegando o escudo que é o quê? Que é a fé. Como alguns também sinaliza, pegando o escudo que significa a fé. Como também lá em cima, se você pegar, se pegar também o evangelho, o calçando os pés, que significa evangelho, só que eu não ponho esse significa porque eu estou afirmando que é. E esse significar é afirmar que é. E aqui é uma comparação, então não é uma afirmativa. Então, quando eu falo, ó, significa fé, eu estou afirmando que o escudo é a fé. Só que não é uma certeza, é uma comparação que Paulo estava fazendo para a igreja de Éfeso. Então, quando eu falo assim, ó, que o escudo ele é o quê? Ele é a fé. Então, o senhor vai entender que quando eu faço isso aqui, que escudo é o quê? É a fé. E aí, veja que eu fiz aquele sorrisinho, ó. Ó, tá batendo e tá caindo. Certo? Ó, quando vinha as ciladas, ó, com as flechas. Porém, eu desfruto uma parte da descrição imagética que eu acho lindo nesse momento, ó. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno. Olha o que eu faço nesse momento na minha sinalização. Eu faço uma incorporação de cena, tá? O que eu faço? Que quando o diabo ele vem, ó, solta as flechas dele, ó, você pega aqui, ó, e ele bate e cai. Bate e cai. Como também eu não tinha feito o escudo desse lado, eu posso dizer, porque quando o diabo, ó, você, ó, eu mantenho o mesmo lado. É visual, certo? Então, ó, pegando sobretudo o escudo da fé, que é capaz de quando o diabo flecha soltar, você vai estar aqui, ele, ó, vai cair por terra, certo? Fica até mais bonito, fica uma descrição idiomática, tá? Então, ó, certo? Que daí assim fica bem visual, certo? Então vamos lá. Tomando também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Também, ó, pegando o capacete. Ó, vou pegar aqui o capacete do céu e vou fazer aqui. Lembrando que eu tô pegando tudo do meu lado direito, porque eu tô pegando do céu, tá? Então vocês vão direcionar céu, porque nós estamos pegando as armaduras do céu, tá? Por isso que no começo eu falei pra vocês não pôr coisas, porque você põe coisa, começa a falar capacete, um monte de coisa, aí você vai fazer, aqui na cabeça, aqui. Só que pro surdo tem que ter sentido. Eu não posso só jogar a informação. Então é importante que nessa palavra vocês sigam o sentido literal, mesmo que muitas das vezes na hora da sinalização, da leitura, não dá sentido. Deixa para quem vai dar sentido o pregador, porque o pregador ele vai vir, que é uma sinalização que nós vamos fazer daqui a pouco no final da aula, que eu vou fazer uma pregação em cima disso aqui, vocês vão ver que vai dar encaixe depois, tá? Então a gente se preocupa em sinalizar e deixa que quem vai dar a justificativa da pregação, a gente deixa para o ministério que vai pregar ali, ele vai ver o que ele vai falar, porque se eu distorcer alguma coisa aqui e o irmão começar, não, o que é o capacete?
E eu não falei nada de capacete. Como que eu vou falar de capacete lá na pregação? Eu não falo, irmão, você tá calçado os teus pés aí com o evangelho da paz? Aí, como que eu vou falar que calçado com o Evangelho da Paz se aqui eu omiti todas as informações? Então, é importante que vocês passem o calçado, que é o quê? Que é o Evangelho da Paz, que coloca o capacete, que é a salvação, coloca o escudo, que é a fé, a espada, que é a palavra de Deus. Porque se o irmão começar a fazer muita coisa na pregação lá, utilizando a palavra, que é o que eu vou fazer aqui na simulação da pregação, aí vocês vão se enrolar. Então é importantíssimo que vocês sigam o sentido literal. Por isso que os irmãos estão pedindo para seguir o sentido literal, certo? Algumas coisas às vezes vai dar português sinalizado? Sim. Porém, é importante eu saber o que é português sinalizado e o que não é português sinalizado. Há algumas coisas que a gente segue a gramática do português, só que por um sinal ou outro que você inverte, já não fica tão português sinalizado, tá bom? Então vamos lá. Então vamos lá do verso 10 de novo até o verso 17 que a gente fez. Que então pegamos o capacete aqui, que é a salvação, pegando a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então eu posso dizer, ó, pegando a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Aí eu posso usar esse espírito aqui, porque esse espírito aqui já estava presente junto com Paulo, tá? Quando eu falo de Jesus, quando eu falo de Jesus para trás, eu posso usar esse sinal de espírito, que era o espírito de Deus. Porém, de Jesus para frente, eu já uso esse Espírito porque é o Espírito Santo Consolador, tá? Porque quando Jesus subiu, esse Espírito Santo já esteve presente. Então, esse Espírito Santo, com Paulo, ele já estava presente. Então, quando fala aqui, ó, então, ó, tomando aqui o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Como também posso fazer? Do Espírito, que é a palavra de Deus. Posso usar isso aqui, palavra de Deus, que daí encaixa melhor agora nesse momento. Então, ó, pegando o capacete, até o capacete, ó, tem uns que usa assim, ó. Pega aqui o capacete e faz esse sinal aqui, ó. Tá, ó. Esse sinal aqui, ó. Porém, eu não acho tão necessário. Você pode pegar aqui e fazer isso aqui, ó. Ó, pego e encaixo. Porque se eu pôr só aqui, é coroa. Então eu tenho que vir aqui, ó, e tampar a lateral, ó. A minha lateral tem que ser tampada. Tá? Então eu pego aqui, ó, e ó, encaixo ele. Encaixei dentro de mim, tá? Como também eu posso fazer, pegando sobre o capacete. Só que isso aqui vai dar mais manutenção, ó. Presta atenção. Na hora que eu vou pegar o capacete aqui, eu faço isso aqui, ó. Isso aqui, ó. Tá? Porque o capacete romano, ele era desse jeito, ó. Ele tampava só aqui a brecha do nariz e o olho, tá? Se vocês viram um capacete. Tá? Então, ó, pegando sobretudo o capacete da salvação, tá? Como também capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Certo? Então, vamos lá. Do começo até o verso 17, mais 2, 3 versinhos nós terminamos aí, tá bom? Então, ó, no demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor.
certo? Que é a palavra de Deus. E aí, lembrando, tá? Eu não falei para vocês explorar um pouco dessa parte da expressão facial e corporal também, que é muito importante no momento do cenário também. Aí fala assim, ó, orando em todo tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Então, ó, orando sempre, posso fazer isso diariamente, orando sempre, tá? Então, ó, orando em todo o tempo, com toda a oração. Então, ó, orando, ó, sempre, ou em todo o tempo, ó, em todo o tempo. Posso fazer esse tempo aqui, ó, em todo o período, ó, do tempo, tá? Então, ó, orando em todo o tempo. Em oração e súplica no Espírito, orando e suplicando, ó, eu vou fazer isso, ó, no Espírito quer dizer de toda a alma. Então, ó, orando em todo o tempo, com toda a súplica e com todo o Espírito. Ó, eu vou fazer isso aqui, ó, tipo, de todo o meu coração, ó, com todo o Espírito e com toda a súplica. E aí fala, e vigiando nisso com toda a perseverança. Vigiando com perseverança, ó, vigiando, ó, e perseverando, ó, insistindo, constância, tá? Então, ó, vigiando e perseverando. Então, ó, orando em todo o tempo, com todo o espírito, vigiando nisto e com toda a perseverança. Isso, eu vou estar lá com toda a insistência, perseverando. E súplica por todos os santos, orando por causa de todas as pessoas. Quando fala orando por todos os santos, quer dizer um orando pelo outro. Como também eu posso fazer isso aqui, ó, orando sempre e compartilhando. Aí eu faço esse sinal aqui, ó, que é tendo empatia um pelo outro. Tá? Lembra do sinal de empatia um pelo outro? É isso que ele estava falando. Paulo estava pedindo para que eles orassem um pelos outros, tivessem empatia um pelo outro. Tá? Então, fazer aqui, ó, orando com toda a perseverança. Então, ó, orando de tempo em tempo, com todo o coração e com todo o espírito, com vigiando e perseverando e orando uns pelos outros. Então, ó, orando uns pelos outros, certo? E aí fala, e por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança para fazer notório o ministério do evangelho. Irmãs, aí entra uma das coisas que eu falei para vocês, que eu, Gabriel, quando eu estou sinalizando, eu coloco logo lá na capa, eu falo, então Paulo explicou, irmãos, resumindo, fortalecei-vos no Senhor. Por causa desse momento aqui agora, eu ponho Paulo lá no começo, porque agora fala assim, ó, e por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca. Quando eu falo assim, ó, vocês, ó, orando, perseverando com toda a súplica, com todo o espírito, e também, ó, por mim. Quando eu falo esse por mim aqui, eu não coloquei ninguém lá no começo, eu tô falando que é por mim e Gabriel. Só que quem falou isso foi Paulo, não foi Gabriel. Então, por isso que eu, lá no começo da palavra, eu falo que Paulo, ele explicou, resumindo, irmãos fortalecidos. Por quê? Quando chega nesse verso 18, que pula por 19, ele fala assim, ó, vocês orando e compartilhando pelos outros. Também, ó, orai por mim. Então, ó, orai por mim, para que me seja dada a abrir da minha boca a palavra confiança, para que eu possa ser capaz de anunciar o evangelho com certeza. Posso dizer com certeza, com confiança. Quando ele fala com confiança aqui, irmãos, não quer dizer sinal de confiança. Ele está falando assim que eu posso pregar com certeza do que eu estou pregando, com firmeza. Então, quando eu falo assim, ó, também, ó, por causa da minha pessoa, para que eu possa ser capaz de pregar e anunciar o evangelho com certeza. Certo? Então, quando aqui fala aqui, ó, e por mim para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do evangelho, e por causa da minha pessoa, para que eu possa ser capaz de pregar e anunciar o evangelho com certeza. Então, para que eu possa pregar o evangelho com certeza, para fazer notório mistérios do evangelho, para que eu possa entender os segredos do evangelho. Então, ó, também por causa da minha pessoa, para que eu possa ser capaz
de pregar e anunciar o evangelho com certeza, e que eu consiga entender os segredos do evangelho. Tá? Lembrando que isso que estava falando era Paulo. Como também, irmãos, vamos salvar a nossa interpretação. Veja que nós começamos desde lá de cima sem falar que era Paulo. Aí agora, meu Gabriel, mas dá para recuperar isso? Dá. Simplesmente assim, ó. Por causa da minha pessoa, sinal Paulo. E aí eu recupero a minha interpretação, tá? Eu quis deixar incógnita na cabeça de vocês, pra vocês falarem, nossa, mas dá para vocês salvar a interpretação. Como que ficaria assim, ó? Veja que eu salvei a interpretação. Não é eu, Gabriel, é eu, Paulo, que estou falando. Porque quem leu a carta foi Paulo. Aí sim eu preciso conhecer a palavra, porque senão eu não consigo pôr Paulo, tá? Então decorem que quem escreveu o livro de Éfesos, na verdade, todas as cartas depois de Mateus, Marcos, Lucas e João, daí para frente quem escreveu todas elas, de Atos para frente, aí quem escreveu todas elas foi Paulo. O único livro que Paulo não escreveu foi primeiro a Pedro, segundo a Pedro, João, que não foi ele também escreveu, e Apocalipse, tá? Porém, de Gálatas, Efésios, Coríntios, Romanos, todas essas outras epístolas, quem escreveu foi o apóstolo Paulo, tá certo? Então, como fica o verso 19? É por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para que fazer notório o mistério do evangelho. Também por causa da minha pessoa, sinal Paulo, para que eu possa ser capaz de pregar e anunciar o evangelho com certeza e que eu consiga entender os segredos do evangelho. Certo? E aí vamos finalizar. Pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente como me convém falar. Irmãos, quando fala pelo qual sou embaixador, ele quer dizer qual eu sou pioneiro, eu estou sendo o único que comecei aqui dentro da prisão pregando. Então, ele fala que eu sou embaixador, ele está falando que eu sou a base da prisão. Eu posso usar o sinal de embaixador como sinal de base, como também eu aqui na prisão sou a firmeza do evangelho. Como também eu posso fazer isso, tá? Porém, eu vou fazer, pelo qual sou embaixador, porque eu aqui na prisão sou a base para falar o evangelho com liberdade. Aí eu vou usar esse liberdade aqui, ó. Não vou fazer isso aqui, porque Paulo estava preso, mas ele tinha a liberdade de pregar o evangelho, tá? Então, quando ele fala aqui, ó, porque eu aqui na cadeia, na prisão, sou a base do evangelho. Então eu consiga anunciá-lo de acordo com o que precisa. Posso fazer isso, tá? Então, ó, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente como me convém falar, tá? Então, ó, porque eu aqui na prisão sou a base do evangelho e que eu consiga ter capacidade de anunciar o evangelho livremente, de acordo com o que precisa. Tá? Então, como que ficaria o verso 20? E eu, aqui, cadeia, sou a base do evangelho e que eu consiga ser capaz de anunciá-lo livre, de acordo com o que precisa. Como também posso anunciar o evangelho com liberdade, de acordo à necessidade. Tá? Então, de acordo com a necessidade. Certo? Então, vamos lá, do verso 10 até o verso 21. Dessa vez nós vamos pegar desde do Efésios e até o verso 10 com o tema e tudo. Então, todo mundo comigo. Eu vou falar só o começo e depois eu vou só sinalizar e vocês vão sinalizar, certo? Então, vamos lá, desde o começo até o final. Também, tá? Irmãs, também, tá? Tem um sinal que vocês podem colocar aqui, eu falei para as irmãs que ver chat, mas eu posso esse sinal aqui, ó, tá? Esse sinal também, ele fica legal, tá? Se vocês colocar, que é um sinal também que eu sou um dos principal, tá? Dos principal aqui em cadeia. Então, como que ficaria? Pelo qual eu, aqui na prisão, eu sou um dos principais, tá? Então, eu posso fazer esse sinal aqui de principal,
ou a base principal, tá? Porque na verdade Paulo também ele foi a base principal nas cadeias. Então eu posso dizer, ó, eu sou a base principal. Aqui na cadeia eu sou a base principal. Como posso fazer também que aqui na cadeia eu, ó, sou o principal, eu sou o superior, mas nesse sentido aqui, mais de base de ser o chefe do evangelho, tá? Então eu posso fazer esse sinal aqui também, que fica bem engajado aí. Deus abençoe as irmãs que mandaram aí, que relembrou aí também, tá? Então vamos lá, todo mundo junto comigo. Eu vou sinalizar bem devagar, mas quase parando dessa vez. E eu quero que todos sigam e tentem fazer a expressão junto comigo também. Então vamos lá, todo mundo junto comigo, ó.
Certo? Claro, irmãos, que agora eu vou pôr a palavra, porque uma coisinha ou outra a gente acaba esquecendo, deve ter faltado um detalhezinho aí, que era o Evangelho, e por mim, para que seja dada uma vez da minha boca a palavra de confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho. Eu lembrei, eu esqueci só do segredo do Evangelho, tá? Mas agora eu vou pôr a palavra aqui, para nós todos finalizarmos juntos, tá bom? Então vamos lá, eu vou pôr aqui o áudio, todos vão sinalizar junto comigo, vou colocar, tá, o áudio um pouco compassado, porque quando você coloca muito também lento, acaba retardando muita informação também. Tá, então vamos lá, Efésios 6. Vamos lá, só não vai ter tema, tá bom? Aí a gente vai direto para a palavra. Deixa eu pular aqui. 6. Deixa eu ligar a caixinha aqui. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Fé da parte deste século, vestivos de todo ele, não há acepção de pessoas. Daí para frente, ó. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do Evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos e por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias,
para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Isso. Certo? Irmãos, bom, vamos lá. Antes de eu fazer alguma pergunta, depois nós vamos fazer o hino, certo? Mas antes de eu fazer o hino, agora eu vou fazer aí uma simulação com vocês. Prestem atenção. Vocês vão sinalizar agora, tá? Claro, cada um vai sinalizar da forma que conseguir sinalizar. Não é obrigatório seguir da forma como o Gabriel fez, mas se vocês conseguirem lembrar da estrutura que o irmão Gabriel fez, boa coisa vai ser também, tá? Mas agora prestem atenção. Todos vão sinalizar, tá? Quem quiser que o irmão Gabriel veja a sinalização, abrem a câmera, tá? Lembrando que vocês não vão aparecer, tá? Nessa gravação que eu uso agora no sistema, só aparece quem tá falando. No caso, sou eu, então nenhum aluno vai aparecer na gravação, tá? Mas eu quero que vocês sinalizem para me ver a sinalização de vocês, como que está saindo, certo? Então, vamos lá. Todos sinalizando juntos, sozinhos, né? Eu vou só falar agora, vocês que vão sinalizar. Irmãos, vamos ler a palavra de Deus no livro de Efésios. Efésios, no capítulo 6, do verso 10 em diante, cujo assunto da palavra é a armadura de Deus. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espiritual da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficai firmes. Estais, pois, firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestido a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto, com toda a perseverança e súplica, por todos os santos, e por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o ministério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Esses versos. Irmãos, palavra que o Senhor nos revela
nos fala sobre uma história de Paulo. Irmãos, Paulo, ele escreveu esta carta e enviou à igreja de Éfeso, com o objetivo de orientá-los, aconselhá-los. E ele disse: irmãos, não brigai-vos um com os outros, mas sim orai contra o mal, contra o espírito das trevas, contra os espíritos maus que estão presentes nos lugares celestiais. E fortalecei-vos no Senhor. Então revesti-vos de toda a armadura celestial, pegando a couraça da justiça, calçando os seus pés com o evangelho da paz, pegando o escudo da fé, colocando o capacete da salvação e embaiando a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Irmãos, hoje, Deus vai dispensar suas armaduras sobre a igreja, para que nós possamos estar armados contra o nosso adversário. Porque o mal tem se levantado para derrubar o povo, para destruir o povo que serve a Deus. Mas, feliz nós que estamos aqui, que hoje o Senhor calçará os teus pés com o evangelho da paz. Porque quem tem o evangelho da paz não ira, não revolta, não discute, não briga. Porque o crente que está armado com as coisas do céu, ele não se preocupa com as coisas dessa vida. Se ele perder, ele dá glória a Deus. Se ele ganhar, ele dá glória a Deus. Se ele chorar, ele dá glória a Deus. Se ele sofrer, ele dá glória. Se ele se angustiar, ele dá glória. Porque, irmãos, ele está calçado, ele está armado, ele está com capacete. E hoje, o Senhor te colocará o capacete da salvação sobre a tua cabeça. Porque aquele que tem o capacete da salvação na cabeça, nada muda a opinião dele. Porque você tem certeza da tua salvação. Você não se preocupa com a opinião dos outros, mas com a certeza que está dentro do teu coração. A certeza do Deus que você serve, a certeza do Deus que te chamou, a certeza do Deus que te ama. E hoje, irmãos, guardem esta palavra dentro do vosso coração. Saiba que o Senhor é contigo. A tua vida pode ter só sofrimento, mas saiba que o Senhor está junto de ti. Mesmo na angústia, mesmo na luta, Ele está cuidando de ti. Então durma em paz, porque o Senhor é contigo. E a vitória chegará na tua casa. Não te preocupes. Só confia, porque o dia de amanhã será melhor do que o dia de hoje. É a palavra, é os conselhos. Deus seja sempre louvado.
Amém. Isso. Irmãos, vejam que, claro, eu falei bem compassado, ficou fácil, né? Eu falei devagarzinho, ficou fácil, tá? Mas, ó, veja o que eu falei. O pregador, ele ficou explorando tudo o que estava falando na leitura. Então, eu não posso ficar enxugando. É uma das coisas que os irmãos pediram para vocês ser literal. Ah, irmão Gabriel, irmãos, não tem mais, não tem menos. A questão é, se eu enxugar tudo que está falando na palavra, eu vou me enrolar na pregação. Se eu não colocar capacete, se eu não colocar evangelho da paz, se eu não colocar espada, e agora? Como que eu ia fazer na hora da pregação? Eu ia ficar toda hora coisas do céu toda hora? A princípio, entendam que a princípio, como disse, né? A princípio, tudo é válido para nós, né? Porque tudo a gente está aprendendo, a gente está engatinhando, então tudo que for mais fácil a gente vai optar. Agora a gente estamos falando aqui, irmãos, de nós que já estamos interpretando mais tempo na igreja e a gente acostumou a enxugar tudo. É esse que é o questionamento do surdo. Quando fala assim, não dê mais, irmão meu, fortalecei-vos no Senhor. Ah, então, irmãos, força no Senhor, pegai as coisas do céu, para que no futuro o dia mal acontecer, você firmeza ter. Então, pegai justiça, pegai a paz, calçai, absorvei a paz, o evangelho da salvação, e eu vou enxugando tudo, não coloco nada do que está escrito. Só que daí chega no final, quando o pregador ele começa a pregar, irmão, será que você está com o capacete da salvação? E aí, eu não peguei capacete, eu não fiz o capacete lá na pregação. Aí eu vou confundir. Aí, o que eu vou ter que fazer? Vou ter que omitir desde a pregação. Aí, sabe o que eu estou fazendo? Mentindo, infelizmente. Eu vou estar mentindo na minha interpretação. E aí, é o que muitos fazem. E isso é errado. É por isso que está pedindo agora, tá? Os irmãos da nossa instituição têm acompanhado as nossas atualizações, e os irmãos pedem para que seja literal, porque estão entendendo que enxugar é enxugar tudo, e não é bem assim enxugar tudo. Eu tenho que manter a estrutura, eu não posso sair da minha estrutura. Então o pregador ele falou, irmão, você está calçado do Evangelho da Paz? Então eu vou fazer isso. O irmão falou, você está calçado com o Evangelho da Paz? Aí eu faço, você tem o capacete da salvação? Porque a pessoa que já recebeu o capacete da salvação, ele não preocupa com a opinião das pessoas. Ele não está nem aí com a opinião das pessoas. Porque ele tem um foco. Ele tem um foco. E aí ele tem um capacete. E você tem aí a espada do Espírito Santo, que é a palavra de Deus, porque é ela que corta de um lado para o outro. Vamos supor que o irmão tivesse falado isso. Então veja que eu não posso sair da estrutura do que está escrito. Então, irmão, será que você está com o escudo da fé, irmão? E aí o surdo sabe que esse escudo é a fé. Porque quando o pregador fala, irmão, pega esse escudo. Irmão, ó, receba aí o escudo. Precisa fazer exatamente o escudo? Não, eu vou fazer fé. Porque o surdo já vai ter entendido que o escudo é a fé. Então, irmã, receba aí agora o escudo da fé. Aí eu vou fazer escudo da fé? Não, ó. Receba agora o capacete da salvação. Receba agora. Aí eu posso enxugar nesse momento, eu posso enxugar nesse momento. Porque eu já mostrei que era capacete, já mostrei que era fé, já mostrei que é a palavra de Deus. Então eu vou falar assim, irmão, receba o capacete da salvação. Receba agora o escudo da fé. Receba o evangelho da paz. Aí, nesse momento, eu posso enxugar porque o surdo já entendeu o que é o escudo, o que é o capacete, o que é a espada, o que é a coraça. Aí, nesse momento, eu posso querer enxugar um pouco. Fora isso, eu não posso enxugar, certo? Por que eu quis fazer isso com os irmãos? Porque muitas das vezes eu posso ter essas inversões de bem, o que vem primeiro, o que vem depois. Só que não adianta. Todo o intérprete, ele é preso no que ele ouve. Todos os intérpretes é preso no que ouve. Não adianta, exemplo, se eu pegar aqui, irmãos, ó, exemplo, eu vou dar um exemplo no 280. Lutar devemos todos com fé e com valor. Se eu falei assim, ó, nós com fé e valor lutar precisa. Nossa, ficou bonito. Só que eu, como ouvinte, lutar devemos todos com fé e com valor.
Só que esse fé e valor veio lá no final. Mas eu conheço o hino. Beleza, eu consigo fazer essa alteração. Só que daí o irmão tá lá na última oração. Você tá sem nada, você tá sem nada. Aí, vamos lá. Lutar devemos todos. Até eu saber qual hino que é esse, eu já vou. Lutar devemos todos. Eu vou ficar preso no que eu tô ouvindo. Então, o que eu quero explicar para vocês, que eu consigo fazer as inversões, eu como intérprete, que a gente vai ter no tempo de experiência, eu conheço quase todos os hinos e quase todas as palavras. Eu consigo fazer essa inversão, só que não vai adiantar eu ensinar para vocês as inversões agora, se no final, quando vocês estiverem no culto, vocês vão ficar presos no que vocês estão ouvindo. Então, eu prefiro passar para vocês o que vocês estão ouvindo de uma forma mais clara e mais singela, porque daí vocês não vão se enroscar lá na hora da interpretação. Não adianta eu terminar a aula aqui, nossa, que bom. Chega lá, vocês não conseguem fazer como o Gabriel explicou. A ideia da aula é eu finalizar a aula aqui e vocês conseguirem interpretar no culto de vocês, na comum de vocês, aonde Deus mandar vocês interpretar com clareza e com firmeza e com certeza do que vocês estão fazendo está correto, certo? Irmãos, vamos lá então, vamos lá. Eu comentei com vocês de a gente fazer o hino 280, tá? Mano, daqui a pouco eu dou liberdade para vocês falar, porque daí a não ser que vocês não queiram que eu grave o hino, é até melhor, né? Eu não vou gravar o hino e depois eu mando o hino para vocês depois então, tá? Então, eu vou parar aqui a gravação, depois, tá? A gente